Vamos então lembrar, se você não precisa ter a revista em mãos, mas se possível tenha a Bíblia em mãos, na Epístola de Tito. Bom, a Epístola de Paulo foi escrita por volta do ano 64 da era cristã. Capítulo 1, verso 4, Paulo disse: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito aqui era um moço grego, convertido provavelmente em Antioquia, e ele se tornou companheiro de Paulo, acompanhando Paulo em várias viagens, em vários trabalhos missionários. Nós podemos dividir então a carta de Paulo a Tito pelos capítulos. São 3 capítulos. O primeiro capítulo, Paulo vai destacar de imediato o trabalho pastoral, o fundamento do trabalho pastoral. Então, falando um pouquinho sobre a ilha de Creta. É a maior e mais populosa ilha da Grécia. Está situada no mar Egeu e é uma ilha montanhosa, atualmente composta por 23 municípios. Tem cidades pequenas e cidades até grandes dentro da ilha. 8.336 quilômetros quadrados de área, cerca de 260 quilômetros de comprimento, de ponta a ponta. E tem, na parte mais larga dela, 60 quilômetros, na parte mais estreita, 12 quilômetros. Heraclião é a capital de Creta. Heraclião tem 180 mil habitantes. E, atualmente, a principal fonte de renda dessa ilha é o turismo. Tanto que tem 3 aeroportos internacionais dentro da ilha. Foram preparados para receber voos internacionais. Muito bem, Paulo então, deixando Tito ali, segue viagem. Passado alguns dias ou meses, Paulo resolve, preocupado certamente, de como estaria Tito resolvendo as questões lá, escreve a carta. Na sua carta, primeiro, então, nós temos essas instruções pastorais. Em capítulo 1, verso de 1 ao 4, são as suas saudações e a esperança gloriosa do Evangelho. No verso 5, Paulo explica que ele deixou Tito ali para pôr as coisas em ordem, em boa ordem, e também para estabelecer presbíteros de cidade em cidade, ou seja, toda a ilha estava evangelizada, porque para precisar de presbíteros em todas as cidades, é porque em todas as cidades havia grupos de cristãos. Paulo continua nos versos de 6 a 9, falando a respeito da importância de colocar presbíteros maduros, preparados, diante das congregações ali de Creta. E aí ele vai falar das qualificações dos presbíteros para o ministério. Paulo vai repetir parte daquela lista com as mesmas recomendações, para que Timóteo observasse calmamente aonde estavam esses homens ali na igreja. Eles estavam ali, como em todo lugar que a obra de Deus inicia, e é a obra de Deus mesmo, o Senhor salvando, o novo nascimento, vai surgindo homens, mulheres, com uma maturidade bastante visível e que ganha respeito perante a igreja, ganha admiração perante os irmãos, e isto é uma indicação que Deus está dando um ministério, dando um dom espiritual para aquele irmão, para aquela irmã, para exercer liderança. Nos versos 10 a 11 do primeiro capítulo, ele fala que Tito, além de ter que selecionar, nomear esses presbíteros, e aí é que entra a ideia da organização. Uma igreja teria possibilidade, de
de nascer aí do nada, ó, tem que vir alguém que prega, alguém que foi evangelizar. Mas vamos imaginar que nasceu do nada, vamos pensar que foi como os irmãos, que foi em Jerusalém, viu o derramamento do Espírito Santo, ouviu a pregação de Pedro, voltou e começou a pregar para as pessoas. Mas mesmo até entre esses irmãos, que provavelmente devem ter levado o evangelho para Creta, sempre tem alguns irmãos, né, que se destacam pela boa vontade de pregar, de visitar, de animar os outros. Então ali está indícios de liderança. Não começa do nada, a igreja não brota igual uma planta aí num lote, não. A igreja, ela começa com a semeadura, com um trabalho. Segundo, ela continua, ela cresce, ela vai ter coordenação se não tiver também um corpo de obreiros? Não, desde o Velho Testamento, Deus tem mostrado para o seu povo, vamos imaginar lá na época de Moisés, a congregação no deserto, lá estava Moisés na liderança, tomando decisões, dizendo que deviam ir, deviam parar, deviam cultuar a Deus, nomeando sacerdotes, chamando construtores para preparar o tabernáculo, organizando. Quando a carga fica pesada para Moisés, Deus orienta Moisés, nomeia 70 anciãos para te auxiliar. Olha aí o corpo ministerial, olha aí a organização do povo de Deus. Isto é errado? Não. Mas como tem hoje uma tendência muito forte no mundo de pessoas desigrejadas, que não querem, né, de maneira nenhuma, não aceitam sujeitar a nenhuma orientação, a nenhuma coordenação. E aí eles implicam com a igreja, implicam com os líderes, implicam com todo mundo e começam a dizer: não, eu sirvo a Deus em casa mesmo, é muito melhor, aqui eu não decepciono com ninguém, aqui ninguém manda em mim, ninguém quer me tolher, me tirar a minha liberdade. Olha, a maior parte dos desigrejados usam como pretexto exatamente aquilo que dá estabilidade para a igreja, que é as suas estruturas, que é os seus líderes, que é os departamentos, né? Daí a gente vai, a igreja hoje se organizou, tem seus templos. Para que melhor coisa do que ter um templo para dirigir os cultos? Tem algum mal moral no templo? Não. Isso aqui impediria de Deus trabalhar, fazer alguma coisa? Não, mas tem gente que acha que sim. Ah, que negócio de templo, que nada e tal. Ora, é bem verdade que Jesus, né, pregou o evangelho nos montes, nas praias, para todo lugar, mas precisa de ter um lugar para reunir? Precisa. Se no lugar que a gente vai reunir tiver uma pedra para sentar, ótimo, é melhor do que não tiver uma pedra para sentar. Tendo uma pedra já é um conforto, um pequeno conforto. Mas vamos supor que além de ter uma pedra, vai ter uma cadeira. Melhor ainda, quem vai sentar numa cadeira vai ouvir com mais conforto a palavra de Deus. Mas vamos imaginar que se a gente construir as 4 paredes aqui nesse monte, né, tirar essas pedras, pôr as cadeiras, e já que o sol é muito quente e às vezes pode vir uma chuva, a gente coloca também um telhado e a gente vai ouvir a palavra de Deus. Isso vai diminuir a força da palavra de Deus, a virtude? Não, mas tem gente que acha que tem que poder feito em templos, tem que poder feito em púlpito, tem que poder feito em bancos, em assembleias. É isso que a lição de domingo vai bater bastante. Eu já comentei a lição, ela já está postada, e eu cheguei também a alertar para o excesso de organização. Alertei, falei, o excesso de organização, sair do modelo simples, singelo que a igreja vive, porque a organização da igreja é a coisa mais simples que tem, né? Porque qualquer pessoa que chegar aqui entre nós, der um bom testemunho, ser amigo de todos, companheiro, alegre, gentil, inevitavelmente esse irmão ou essa irmã logo estará ocupando alguma posição de liderança. Ninguém vai tirar isso de uma pessoa que ama as outras pessoas, quer servir,
tem boa vontade, tem alegria, é cheio de fé, fala a palavra de Deus. Não há limites para este homem, para essa mulher no reino de Deus. Ele vai aonde ele for. Qualquer igreja, em qualquer comunidade, em poucos dias, todo mundo vai estar falando: é o irmão fulano de tal, é o irmão fulano de tal. Vem aqui, irmão, vai ali, irmão. Chama o irmão, vamos ouvir o irmão. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade aberta, onde todos os que querem servir terão oportunidade de servir. Onde todos têm um lugar especial para trabalhar para Jesus. Mas isto entra sempre dentro do quê? De um plano de trabalho, né? As pessoas respeitam-se mutuamente, respeitam o líder da escola dominical, respeita o professor da sala, respeita o líder dos jovens, ama, tem aquela reverência, respeita os obreiros, o pastor. Ora, a Bíblia diz que é respeitando uns aos outros, e eu respeito todos também, né? Eu respeito todos, respeito, amo, procuro ser sem acepção de pessoas, sem partidarismo, e ter igualmente, ver todos igualmente como pessoas dignas. Então não existe, pode existir extremos na organização? Pode existir extremos que pode até abafar mesmo a obra de Deus, o Espírito Santo. Mas nós estamos falando dessa organização singela da igreja, que funciona, pelo menos na maioria dos lugares das igrejas que a gente conhece, funcionam desse jeito e está indo muito bem. Pode ficar melhor, tudo pode ficar melhor, qualquer coisa que está boa pode melhorar, mas nós não temos nada contra, não. Nós temos que dizer graças a Deus. Olha, na igreja é voluntário o trabalho, na igreja as pessoas se oferecem, né? Ninguém está aqui salariada, ganhando grandes e altos salários para fazer as coisas, né? Aliás, as pessoas ficam encabuladas que a igreja tem essa vida dinâmica, participativa, com muitos talentos, música, palavra, ensino, decência, e dizem: quanto que custa isso para a igreja? Olha, a igreja continua sendo sustentada pelas ofertas das viúvas, dos aposentados. Geralmente os que ajudam é a minoria, não é a maioria, e ela não para, e ela constrói, e ela melhora o templo, e ela aperfeiçoa, e é tudo uma ação milagrosa de Deus através do povo que ama a obra de Deus. O apóstolo Paulo diz para Tito: Tito, tem mais problemas, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Tito 1, 10 e 11. Havia um espírito pecaminoso nos cretenses, na ilha de Creta, que Paulo percebeu ele, e Paulo está dizendo para Tito: Tito, isso vai requerer de você um trato rigoroso, uma adesão firme à verdade. Você, Tito, vai enfrentar algumas barreiras aí duras, não vai ser muito fácil não. Segundo o apóstolo Paulo, a ilha era conhecida pela preguiça dos seus moradores, glutonaria, pela mentira, maldade de seus moradores. E o outro problema era a presença de judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Paulo não era muito de falar dos outros. De vez em quando eu faço alguma observação, às vezes a Eleusa até fala: mas você falando isso, eu estou aprendendo com Paulo. Paulo disse assim: os cretenses são sempre mentirosos. Paulo não era muito de ficar falando isso dos outros, mas ele está falando aqui. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, Tito, eu estou falando a verdade. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé.
o que estamos vendo aqui é que a batalha para Tito não era muito pequena, não. Ele ia deparar com uma tendência que era bastante peculiar na ilha de Creta. A pergunta que eu fiz para mim mesmo: será que esse espírito ainda continua lá, hein? E eu cheguei à conclusão que eu acho que ele continua. Sabe por quê? Porque a ilha de Creta achou um meio de ganhar dinheiro sem fazer muita coisa, explorando turismo. Aliás, tem serviço, tem muito serviço, mas é um serviço bem mais fácil do que arar a terra, plantar, do que fazer criação de gado, de ovelha, de boi e produzir, né? Produzir carne, produzir leite, queijo, ovos, enfim. A ilha de Creta não é conhecida como uma grande produtora de produtos alimentícios, mas de turismo. E o turismo da ilha de Creta, 90% já é a própria natureza. Então eu pensei assim, é quase igual a história dos moradores, pessoas que moram na beira de rio. Você chega na casa dele, não tem nada. Por quê? Porque ele só vive da pesca. O peixe está lá, não foi ele que pôs, não é ele que dá a ração todo dia, é Deus que alimenta. Ele só tem o trabalho de arrumar o anzolzinho dele, avar e pescar e depois vender o peixe e tirar uma parte para comer. Alguém diz, mas cadê o resto da mistura aqui? Diz, não, aqui é peixe mais peixe com peixe mais peixe. Quem mora em beira de rio geralmente não é de plantar nenhum pé de mandioca no quintal. Os moradores de Creta eram desse jeito, e Paulo disse então, ventres preguiçosos, bestas ruins. Paulo não costumava fazer isso com ninguém não, viu? Isso é uma coisa inédita. Mas Paulo está dizendo, Tito, esse povo é custoso mesmo. Você vai ter que ser enérgico, duro, rigoroso. Rigoroso aqui era pregar a palavra com firmeza, né? Falar a respeito de Deus com firmeza. Porque aqui tem um detalhe muito importante. Culturas. Geralmente quando a gente fala de missões realça muito isso. Eu fico um pé atrás um pouco. Porque em missões realça muito essa questão. Respeite a cultura dos povos nativos, transculturais, respeite, pregue o evangelho, respeita a cultura. Acontece que a maior parte das culturas que existem é produto do pecado. Tudo bem, eu não vou chegar numa ilha numa tribo de índios remotos, né, que não teve nem contato ainda com a civilização, e obrigar eles a vestir roupa. Não, vamos pregar o evangelho antes primeiro, vamos mostrar para eles a cruz, a salvação, o perdão. Deixa para depois essa questão de uma vestimenta. Por quê? Porque para eles lá é normal, é natural. Mas, escuta aqui, irmãos, a maior parte das culturas está permeada pelo pecado. É produto gerado pelo pecado. Olha a cultura da ilha de Creta. Paulo está considerando que havia a tendência estava ali. Tem cultura que a tendência deles é para idolatria, para religiosidade falsa. Outra cultura é para imoralidade, a lassidão moral. O povo é liberal, o povo não quer nem saber de regras. Vai para a Europa para você ver a cultura do europeu hoje. É uma cultura que não tem regras, não tem limite, né? É essa ideologia liberal de casamento de qualquer maneira, com qualquer estilo, de qualquer convivência, de qualquer relação, roupas liberais, tudo liberal. Basta olhar para o nosso Brasil, né? Nosso Brasil cada região tem uma cultura própria, e você vê a presença do pecado ali. Vamos pensar algumas cidades brasileiras, vai para a Bahia. Eu estava observando agora, nesses lampejos que a gente acaba vendo de carnaval, eu estava vendo que é um estado terrivelmente comprometido com o ocultismo. Eu não vou dizer, é claro, tem igreja, tem crente fiel, tem gente idônea ali
Mas há uma cultura. As modas, as músicas carnavalescas, invocando os Exus, Xangô. Teve uma música que eu vi um pedacinho assim, eles entregando o Brasil para Xangô. Não sei nem quem é Xangô. Xangô é uma entidade demoníaca, que tem uma equivalência a um santo católico, que a Igreja Católica e o Espiritismo trabalham junto na idolatria. Eles têm um convênio e combinam bem, eles se respeitam, gostam disso. Então aqueles blocos carnavalescos cantavam dizendo: o Brasil é de Xangô. Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. Mas lá estava, né? Imagine um crente, uma pessoa que converte, sai dessa cultura. Ela vai ser tentada uma hora ou outra a, de repente, né? Um irmãozinho lá da igreja, lá em Salvador, sei lá, na cidade da Bahia, quando chega aquelas comemorações fortes, religiosas, cadê o irmão? O irmão disse que foi lá ver a lavação dos degraus lá da capela do Senhor dos Bonfins, Senhor do Bonfim, acho que é esse mesmo. Eles lavam não sei quantos degraus lá da... Ô irmão, não vai. Não, pastor, é porque minha bisavó, minha avó e tal, fizeram, muitos participaram, elas iam lá com as bacias para lavar, eu só fui de longe. Quer dizer, é tão forte a cultura que o indivíduo ainda fica meio apegado naquilo, né? Naquela idolatria, aquelas atitudes de feitiçaria, né? Vamos para outros estados, você vai para um Rio de Janeiro, né? A ideia que se tem é que o carioca, no geral, claro que no meio deles lá tem gente honesta, boa, e que tem a própria igreja que está lá, mas no geral é que o carioca é meio tranquilão, meio fanfarrão, gosta de boa vida e tal, e o negócio dele é praia, o negócio dele é carnaval também, e etc. Né? Você vai para outro estado, é outra coisa, são culturas próprias dos locais. Você vem aqui hoje para Goiás, todo mundo, o Brasil inteiro fala que aqui é a terra do sertanejo. Toda pessoa que começa aqui quer cantar, menino, criança, tá, o modelo deles é as músicas sertanejas, apaixonada, de bebida, de prostituição, de traição, a tal da sofrência, que é uma doença terrível, né? Quem entra nessa sofrência está tomado por um demônio de tristeza, de paixão, de morte, né? Eles cantam isso, é o tema dele. Tanto é que tem cantores sertanejos aqui do estado, a maioria do estado de Goiás, né? Dizem que estão convertendo, mas eles convertem, mas se for para continuar cantando as músicas deles, senão eles não convertem. Aí eu não sei se converte, né? Mas tem igrejas hoje que abrem a concessão, dá a honra, põe no púlpito e deixa o indivíduo. Diz, não, é a sua vida profissional, a gente não vai mexer nela. Eles esquecem que tem que deixar a coletoria, igual Mateus deixou para seguir Jesus. Larga essa coletoria para trás, vai com Jesus para onde ele for. Mas não, eles não querem largar a coletoria, não. Já a pessoa, se Jesus chamasse Mateus e disse: está bem, Jesus, vou ser seu discípulo, mas eu não vou sair da coletoria, eu vou ficar aqui. Jesus disse para ele: vem, segue-me. Tinha que deixar assim, tinha que deixar. Então, os cretenses tinham esse problema que Paulo diz: Timóteo, ou aliás Tito, você vai ter que lidar com esse tipo de cultura aí. É forte, é pesada. Bom, outra coisa importante é que Paulo também previne Tito da hipocrisia que existia ali no meio daquele povo. Paulo diz o seguinte, capítulo 1, verso 15. Só o verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Hipocrisia. Diziam: não, somos crentes sim. Paulo disse: eles estão dizendo, muitos estão dizendo que conhecem, mas estão negando a Deus com a maneira como vivem. Estão reprovados, são desobedientes, são abomináveis.
Palavra dura, hein? Imagine nós falarmos para uma dupla sertaneja famosa, que agora diz que é crente. Diz: vocês ainda estão cantando esse lixo? Vocês são abomináveis. Eles vão ficar bravos conosco, né? E o pastor deles então vai ficar mais bravo ainda. Não quer saber, não, isso é legalismo de vocês e tal, deixa os rapazes, né? Deixa. Vai pelo caminho largo. Tentando andar no caminho largo e no estreito ao mesmo tempo, não vai chegar lá, não. Vamos seguir. No capítulo 2, nós temos a ênfase sobre a sã doutrina, que Paulo vai dar um foco, vai dar um close, né, sobre a sã doutrina. O que é a sã doutrina? Tem gente que não entende que a sã doutrina, irmãos, são regras, são princípios para a vida diária. Não é uma teoria que a gente vai aprender, o que a palavra significa no grego, que significa nos originais. Não, é o prático. Paulo começa falando: Timóteo, ensina as pessoas idosas como é que eles têm que comportar. Ensina as mulheres mais idosas e as mais jovens também, as que já são casadas. E depois você começa a ensinar os rapazes da igreja. E depois os servos. Os servos aqui, hoje não é bem exato ao contexto da época, né? Mas os servos aqui são pessoas que têm que trabalhar de empregado, têm seus patrões e têm ensino. Uma das coisas principais que Paulo ensina, que Tito devia ensinar, é que os empregados têm que ser honestos. Tem que ser honestos em tudo que fizer na sua empresa, diante do seu patrão, lidar com dinheiro, lidar com oportunidades e lidar com as coisas com honestidade. Então, a sã doutrina não é teoria, é prática. E aí ele diz o seguinte: exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Acabei de ler os versos 9 e 10. Em Tito capítulo 2, 7 e 8, ele diz assim: em tudo, Tito, te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Aqui Paulo fez uma particularização. Ele estava falando o que Tito tinha que falar para os irmãos, mas aí de repente ele fala para Tito: agora é com você, Tito. Eu estou falando aquilo que diz respeito à nossa liderança. Você é como eu agora. Tem gente olhando para você. Então ele fala que Tito tinha que começar cuidando da maneira como ele falava, como ele ensinava, como ele dirigia as pessoas, a linguagem que ele usava. De vez em quando a gente dá uma tremida no púlpito, né? Eu, pelo menos, às vezes dou uma tremida no púlpito. De vez em quando a gente dá oportunidade para, às vezes, mais obreiro de fora. Muito raro um obreiro dentro aqui da igreja, mas de vez em quando dá para algum de fora, e ele vem aqui e fala uma palavra mal colocada, sentido espúrio, solta aquilo, mas vira uma coisa ruim. Para mim a mensagem acaba naquela hora. O sujeito pode cuspir fogo e subir nas paredes, que já não me motiva mais. Por quê? Porque eu uso uma palavra de baixo calão. Solta no momento preciso onde a palavra de Deus está sendo aplicada. Desarma a mente de todo mundo. Vai para o espúrio, profano. Então ele diz: olha, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Também Paulo fala que esta sã doutrina se manifesta na graça de Deus, porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Veja que em todo lugar Paulo repete a questão da conduta.
A conduta do crente renunciando à impiedade, às coisas mundanas, vivendo de forma justa, séria. Continua Paulo falando desta mesma sã doutrina na bem-aventurada esperança. O que é a bem-aventurada esperança? Paulo disse, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Que maravilha, falar da vinda de Jesus é mais uma vez lembrar santidade, boas obras, purificar, deixar a iniquidade. Paulo fala da firmeza doutrinária, fala disto, Tito, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. O sentido aqui que Paulo está falando é, ninguém te desprezará. Não é porque você é jovem, não é porque você é um pastor recém-colocado na obra, que está iniciando agora, as pessoas não vão fazer pouco caso quando você falar com segurança, com autoridade. Ninguém vai deixar de prestar atenção não, Tito. Não tenha timidez, não fique com medo de dizer a palavra de Deus. Para quem pensava então que o trabalho de um pastor é fácil, já deu para ver que não é. Trata-se de uma função de grande complexidade. Para terminar agora, no capítulo 3, eu faço o resumo rapidinho aqui agora. Olha, no capítulo 3 tem instruções adicionais. Capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo fala das obrigações e deveres sociais. Ser amável com todo mundo, educado, tratar todo mundo com cortesia, é isso que Paulo fala para Tito. No capítulo 3, verso 3, Paulo lembra que nós todos éramos pecadores. Ou seja, Tito, eu sei que esse povo cretense é custoso, mas nós éramos também. Nós também éramos pecadores. Então, vamos ter a certeza que o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 3, versos de 4 a 7, Paulo fala que Deus derramou sobre nós o seu Espírito. E esse Espírito veio como uma água purificadora, regeneradora, lavando todas as nossas impurezas, nos santificando para Deus. Então ele disse, ele nos salvou pela lavagem da regeneração. Que maravilha, a salvação é obra de Deus, é Deus transformando o homem, lavando o homem dos seus pecados. No verso de número 8, Paulo fala da importância das boas obras e fala assim, e ele diz assim que deve ser ensinado constantemente. Ou seja, Deus nos salvou, não pelas obras, mas pela graça. Mas Ele espera que nós sejamos praticantes de boas obras, nossa vida seja permeada de boas obras. E, chegando no finalzinho, versos de 9 a 11, Paulo fala do homem herege, do homem rilhento, que gosta de fazer polêmica, contestar sua fé, falar que sua maneira de crer não é correta, isso ou aquilo. É o homem herege, é o homem falador. Paulo disse, olha, nessas questões, não entre nelas. Não entre em questões tolas, discussão de genealogias, de coisas supérfluas, sem valor. Ele disse ao homem herege, depois de admoestá-lo uma ou duas vezes, evita-o. Se ele não quer te ouvir, se ele não procura entender o que você está dizendo, evita-o. É muito mais fácil. Deus abençoe vocês. Vamos terminar, vamos ficar de pé. Agradecer a Deus pela oportunidade, né, de termos esses momentos inesquecíveis com a palavra de Deus. Vamos agradecer o Senhor, lembrando que amanhã não tem culto, né? Mas quinta tem. Quinta é da... Senhoras já? No Atalaias. Atalaias. É um pouco diferente aí, né? Então tudo bem, vamos estar juntos aqui para podermos ver o que Deus tem para falar conosco cada noite.
Vamos agradecer a Deus. Pedido de oração, irmão Lázaro pediu aqui, pelo irmão Romualdo. Sentiu mal dos rins? Os rins está até no hospital. Irmão, não é pouca coisa para ir para o hospital, né? Essas crises de cólica de rins, diz que é dolorida, mas muito dolorida. Vamos orar pelo irmão Romualdo, ele é companheiro, amigo, junto sempre, né? Está conosco aqui, não podemos deixar ele sozinho, não, vamos estar junto com ele em oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estende a tua destra de misericórdia sobre a vida do irmão Romualdo, repreende as dores, as cólicas, toda infecção, todo o mal que estiver sobre os seus rins, cessa agora, em nome de Jesus, cessa todo o mal, toda dor, sai agora em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor Jesus, e declaramos que no teu nome as doenças são curadas, o mal é repreendido. O Senhor pode ministrar agora tranquilidade, cura, restauração para a vida do teu servo. Dá a ele, Senhor, a tua presença restauradora, confortadora, em nome de Jesus, que ele seja curado para a glória do Senhor. Abençoe a todos os meus irmãos, saindo do templo, indo para casa em paz, tendo uma noite de descanso e o restante da semana abençoada pelo Senhor. É isso que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Todos podem dizer amém. Amém. Deus abençoe.